Uhum. Por que estar na Umbanda era um problema? Por que estar na Umbanda é do demônio e não é de Deus? Então, se nós analisarmos historicamente como a Umbanda foi iniciada no Brasil, que veio, né, o culto aos orixás é original da África. Então, eles vieram pelos escravos. Então, quando chegou os escravos no Brasil, e lá nos Senhores do Engenho, a gente vai voltar ali muitos anos atrás, eles começaram ali nas senzalas a adorar os orixás. Quando os senhores do engenho chegavam e viam eles adorando aos orixás, e em tese, boa parte dos senhores do engenho eram do catolicismo, e viam ali os assentamentos daqueles orixás, pô, cara, isso aí é coisa do demônio. E aí começaram a bater nos escravos e a proibir eles de adorar os orixás. O que eles fizeram? Eles pegaram as imagens dos santos católicos, fizeram elas ocas, que aí vem o ditado santo do pau oco, e colocaram os assentamentos dentro desses santos. O assentamento daquele orixá, da Iemanjá, do Oxum, pegava aquele assentamento, fazia um assentamento pequenininho, colocava dentro da imagem. No caso de Iemanjá, era Nossa Senhora dos Navegantes. Colocava ali no altar da senzala e estavam adorando Iemanjá. Só que o senhor de engenho, quando chegava, vinha Nossa Senhora dos Navegantes. Ah, não, é o santo da Igreja Católica. Deixa eles rezar aí do jeito deles, eles estão fazendo umas músicas diferentes, uns negócios diferentes, mas deixa ali, é santo, tá tudo, tá junto. E aí eles foram... E aí acontece esse sincretismo do candomblé, dos orixás, com o catolicismo aí. Porque aí eles começaram a fazer os assentamentos dentro de cada santo. Então, aquele santo que era parecido com aquele orixá, que aí para quem é da Umbanda, do Candomblé, religiões de matriz africana, aquele orixá, ele é tido como um semideus, um pequeno deus, vamos dizer assim. E aí as entidades, né, o que são mais cultuadas na Umbanda, que tem o processo de incorporação, são pessoas que já viveram nessa terra há alguns anos atrás e estão voltando aqui o espírito delas para pagar um karma. Então, como que isso, né, se conecta com o que eu falei de estar servindo aos demônios? Se a gente olha biblicamente, não existe essa ideia de que uma pessoa que morreu vai ter que vir à Terra, voltar à Terra para pagar um karma. Então, o cristianismo ele não defende o karma. A Bíblia vai dizer, ao homem após a morte ou vai para o céu ou vai para o inferno. Não tem um meio termo. Não tem como pagar uma dívida para buscar se tornar um ser super evoluído ao ponto de não precisar mais vir à Terra. Então, quando eu entendi isso, peraí, se eu não tenho uma segunda chance, né, olhando se a gente for fazer uma análise de todas a maior parte das outras religiões, além do cristianismo, todas elas vão nos dar uma segunda chance. Então, o espiritismo, a pessoa vai reencarnar, e aí dentro do espiritismo vem a Umbanda, vem um pouco do candomblé, com algumas doutrinas, alguns dogmas diferentes, o hinduísmo. Então, 99% das outras religiões, elas nos dão uma segunda chance. Porém, se nós cristãos estamos certos, nós não temos uma segunda chance. Ou vai para o céu ou vai para o inferno. Não tem como eu tentar pagar um karma, tentar fazer uma coisa boa depois que eu morrer. Não. Morreu, acabou. E a palavra do Senhor vai dizer isso. Né? O próprio Jesus vai dizer isso, ele vai usar a parábola do rico e do Lázaro, onde que ele vai falar que morreu, o Lázaro estava lá no céu, no seio de Abraão, e o rico estava lá no inferno, em trevas espessas. Então, quando eu entendi isso, eu falei assim, mas peraí, se aquilo que eu incorporava não era um espírito de uma pessoa que já morreu há não sei quantos anos, quem que eu estava incorporando? E aí olhei para a Bíblia e falei, cara, é demônio isso daqui. E aí, quando a gente pega o histórico não, a gente pega a história da Bíblia e vai estudar sobre anjologia, né, que são anjos e demônios, a gente percebe que, sim, os anjos de luz, os demônios podem se passar por anjos de luz. Então, eles podem vir com uma roupagem. Então, o que o demônio faz? Para enganar as pessoas,
eles vão vir com uma roupagem. Lá no kardecismo, ele vai vir como um médico, um advogado, alguém bem letrado e vai psicografar uma carta. Na Umbanda, ele vai vir como uma entidade, uma pombagira, um Zé Pilintra, um preto velho. E aonde ele quer ir e ele precisa fazer algo, ele vai usar aquela roupagem, até chegar dentro de uma igreja e se passar por um anjo de luz. Só que ali ele vai estar enganando alguém. Então, quando essas escamas caíram dos meus olhos, eu falei, cara, não faz sentido.